E para a mensagem em nome da universidade, convidamos o nosso vice-reitor, professor doutor Marcos Vinícius de Moraes. Bom dia a todos. Bom dia, professor Feliciano, diretor do centro, professor Leonardo, coordenador da pós-graduação, professor Ivone. Bom dia, nossa palestrante, professora Samira. Em meu nome, em nome da professora Márcia, gostaríamos de dar as boas-vindas aos estudantes do curso de Direito, da pós-graduação em Direito aqui da FURB, do programa de pós-graduação. É um programa que tem nos orgulhado bastante, primeiramente, e de certa forma, obviamente, pela qualidade do nosso corpo docente, representado aqui pelos meus colegas. Em segundo ponto, a questão da produção bibliográfica que eles têm apresentado ultimamente nesses processos vamos dizer assim, de apronte para avaliação da CAPES. Isso são bons indicativos, nos dá um bom indicativo de uma boa avaliação. E também eu estava conversando com o professor Feliciano momentos antes da presença dos estudantes de graduação num evento de pós-graduação, na aula magna, que isso confere para a instituição a essência da educação continuada, do curso de graduação e do curso de estrito sensu, né? No caso do mestrado. Então, muito nos orgulha a questão desse convívio entre estudantes de graduação e da pós-graduação. Professora Samira, eu me coloco à disposição em tornar a nossa casa, nesses dias, a sua casa. O que for possível, estiver no nosso alcance, a senhora, por favor, não se prive em solicitar. Então, desejo a todos uma boa palestra, depois com a professora Samira, e que tenhamos uma boa manhã de trabalhos. E para dar as boas-vindas em nome do Centro de Ciências Jurídicas, convido o diretor do CCJ, doutor Feliciano Alcides Dias. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o professor doutor Marcos, nosso excelentíssimo vice-diretor da Universidade Regional de Blumenau. Uma honra tê-lo conosco nessa manhã. E aproveito para fazer um agradecimento em nome do Centro de Ciências Jurídicas, do apoio que nós recebemos da gestão superior, considerando que o nosso programa de mestrado foi aprovado, professora Samira, em 2020, bem no início da pandemia. E aí tivemos aí grandes desafios, mas a universidade não mediu esforços, né, para que a gente pudesse implantar e executar, né, um sonho que já vinha de longa data com os nossos professores do departamento, professor Marcos, né, em nome do Centro de Ciências Jurídicas. Também cumprimento o professor doutor Leonardo Rocha, meu colega também do departamento de Direito e atualmente coordenador do programa de mestrado em Direito da Universidade Regional de Blumenau. De igual forma também cumprimento a professora Ivone Mocido Fernandes Lixa, também colega do Departamento de Direito. Já trabalhamos muito tempo aqui na casa com pesquisa e extensão, né, professora Ivone? Então, agradecimento pela sua contribuição também. E, atualmente, na condição de vice-coordenadora do programa de mestrado em Direito. Senhores, essa manhã de hoje é uma manhã especial. Hoje temos aqui a honra de ter, na universidade, a doutora Samira. Então, um agradecimento pela sua disponibilidade, por estar conversando não apenas aos alunos do programa de mestrado em Direito, mas também aos alunos do curso de graduação, onde conversávamos, né, professora Samira, à noite, numa reunião com o corpo docente e os nossos alunos vinculados ao PPGD, da importância de fortalecer a pesquisa, não apenas para uma avaliação CAPES do programa de mestrado, mas que essa pesquisa já inicie na graduação, fortalecendo o curso, né? Ainda mais com desafios que nós temos hoje, né, professor Marcos, professor Leonardo Ivone, inserir a extensão da curso dentro do ensino. E a FURB, ela é uma universidade,
Né, ela completou esse ano 60 anos de existência, né, trabalhando com ensino, com pesquisa e com extensão. Então, muito honra, né, sua presença, o agradecimento, né, para poder... ontem já foi um grande aprendizado, né, pela sua fala, e hoje, com certeza, né, diante da sua palestra, vai enriquecer não apenas a pós, mas também a graduação. Cumprimento meus queridos professores aqui presentes, tanto da pós-graduação, também do mestrado e também da graduação em Direito. E, claro, aos alunos hoje da graduação aqui presente, e especialmente a finalidade também desse evento, que a gente conseguiu trazer para a doutora Samira, é a nossa aula magna, né, dos alunos do mestrado em Direito, que aproveito para homenageá-los, né, nessa manhã também. Então, uma grande alegria. O programa de mestrado já está na sua 5ª edição, né, com uma seleção disputada, né, com qualidade, e isso tem revelado também, né, meus queridos professores, na pesquisa. Né, isso tem sido motivo de orgulho para o Centro de Ciências Jurídicas, para a universidade, para os nossos alunos e para nós professores. Né? Claro que são muitos desafios, mas a gente tem conseguido, dentro desse seleto grupo de professores dedicados, né, que tem esmerado, né, na sua pesquisa, para além da bibliográfica, e também trabalhando com a questão do impacto dessas pesquisas que tem, principalmente aqui na sociedade. Então, muito obrigado a todos, né, e desejo uma excelente manhã, e, claro, um agradecimento aos que trabalham também nos bastidores, né, que são o nosso suporte. Aproveito o Birajara, aqui presente, que trabalha no CCJ e no programa de mestrado em Direito, aos nossos queridos bolsistas, também que trabalham ali, né, diretamente com o nosso programa de mestrado, e aproveite essa manhã, que ela é muito especial, com a vinda da doutora Samira. Então, muito obrigado, um bom evento a todos. Convido também para fazer uso da palavra a professora doutora Ivone Fernandes Morcido Lixa, vice-coordenadora do PPGD. Bom dia a todos, a todas. Bom dia aos colegas de mesa. Saúdo o professor Marcos, nosso vice-reitor, e seu nome também, saúdo a nossa reitora, professor Feliciano, professor Leonardo, meu parceiro aqui do programa, também aos alunos presentes de graduação, pós-graduação, os colegas professores, e particularmente a professora Samira, né, que hoje está conosco aqui, contribuindo um pouco, né, com o nosso programa e, de modo geral, com o nosso curso. Como o professor Feliciano bem destacou, esse programa ele é resultado de muito tempo de trabalho, né? E temos assim instituições, pessoas a quem somos muito gratos, né? Sobretudo a Universidade Regional de Blumenau, que não mediu esforços, né, para que o programa fosse implantado, formando professores doutores, fazendo convênios, investindo, né, para que isso ocorresse, depois nos auxiliando, colocando à disposição para a elaboração do projeto, enfim. Então, a universidade, ela nunca mediu esforços para que o programa ocorresse. Da mesma forma, o Centro de Ciências Jurídicas, né? Nós estávamos ali numa gestão anterior, o professor Marchiori, hoje nós temos o professor Feliciano, que permanece assim conosco, firme no propósito de fazer um ensino de qualidade, né? Desde a graduação até a pós-graduação, né? Quer dizer, a gente nunca perde de vista a graduação. O professor Leonardo, que hoje está assim, à frente, né, do PPGD, que também é um parceiro excepcional, né, alguém de uma generosidade, de uma gentileza ímpar, que nos atende, nos auxilia sempre, né? E também eu gostaria de agradecer, né, a professora Samira, e a ela agradecendo ao Comped, né? Esse nosso programa hoje existe porque nós tivemos um grande apoio do professor Orides na época, o professor Orides Mesarol. O professor Orides esteve aqui, trabalhou conosco, juntamente com, na época,
o coordenador de área era o professor Otávio, o professor Feliciano esteve em Brasília, e o professor Eurides foi incansável para que esse programa realmente existisse, o projeto tivesse êxito, e hoje esse mesmo esforço continua por parte da professora Samira, né? Então, nós somos muito gratos à equipe do Comped. O Comped representa, para nós, pesquisadores do direito, um espaço de discussão, de avanço. O Comped, para nós, vamos dizer assim, é aquele lugar, né, que queremos sempre estar, né? E também o grande parceiro que nós temos na pesquisa e que luta ao nosso lado para um ensino de pós-graduação de qualidade. Então, gostaria de agradecer ao Comped, lembrar a importância do Comped aqui. E, com isso, eu agradeço a presença de todos e, sobretudo, a generosidade, a disponibilidade da doutora Samira, que está aqui conosco. A gente sabe das ocupações que ela tem, ela é professora de programa, professora de graduação, também tem muitos compromissos com o Comped, mas esteve conosco ontem, está conosco hoje. Então, muito obrigado, professora. Muito obrigada. E para saudar todos os acadêmicos presentes, em especial os mestrandos do PPGD, convido o coordenador do PPGD, professor doutor Leonardo da Rocha de Souza, para a sua mensagem. Beleza, bom dia, professor Marcos, professor Feliciano, professora Ivone. Gostaria de agradecer a presença de todos os alunos aqui da graduação, do mestrado. Amanhã, essa palestra que será dada, plante uma semente de interesse na pesquisa, na continuação da pesquisa, que nas próximas seleções de mestrado a gente veja vocês fazendo a seleção, então que vocês já pensem nas futuras pesquisas, né? Nós temos um desafio, como o professor Feliciano falou, de que as nossas pesquisas tenham um impacto na sociedade, né? Então, nós podemos fazer a diferença aqui enquanto estudantes de graduação, estudantes de mestrado. Também cumprimento os alunos do mestrado, essa aula magna da quinta turma, então, por mais que ela tenha começado em março, a gente conseguiu hoje a presença ilustre da professora Samira, né? Então, a gente aproveita para fazer a aula magna. Gostaria de agradecer aos colegas que estão nos bastidores, ao Bira, aos bolsistas, que permitiram, que fizeram com que tudo isso aqui estivesse pronto para nos receber. Em especial, a professora Samira, né? Também gostaria de agradecer a presença. A professora Ivone, o professor Feliciano, o professor Marcos já falaram bastante da importância da sua presença aqui, e como é importante que o Comped, que está sob a sua presidência, a importância que o Comped tem no auxílio ao nosso programa e aos demais programas também de pós-graduação. Então, devolvo a palavra ao mestre de cerimônias, Emicira. Bom, depois da palavra do professor Leonardo, agradecendo a presença de todas as autoridades acadêmicas, vamos desfazer a mesa deste evento. Bom, e na sequência, teremos a palestra sobre o tema Impactos e Desafios da Pesquisa Jurídica no Brasil Contemporâneo, que será proferida pela professora doutora Samira Aide Naspolini. Acerca da palestrante. A doutora Samira é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Com atuação nos temas Metodologia da Pesquisa Jurídica, Direitos Humanos, Ensino Jurídico e Avaliação do Ensino Superior e da Pós-Graduação estrito sensu. É membro associado e presidente do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, o nosso COMPED. No ano de 2013,
Foi vencedora do Prêmio Jabuti com o livro Educação Jurídica. Docente das Faculdades Metropolitanas Unidas e da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, é professora permanente do Programa de Mestrado em Direito da Sociedade da Informação das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU. Coordenadora, pesquisadora e professora permanente do Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário Eurípides Soares da Rocha, Univem, onde ministra a disciplina Direito e Estado na Era Digital e Educação Jurídica Ativa. Também é pesquisadora e professora permanente do Programa Distrito Senso das Universidades Unimar, Uninove e Centro Universitário Toledo de Araçatuba. Já coordenou e elaborou projetos pedagógicos de cursos de graduação, especialização e mestrado na área jurídica, avaliadora das condições de oferta de cursos jurídicos, representando a OAB Federal e o MEC-INEP. É membro do Comitê de Área de Direitos da CAPES. Com vocês, doutora Samira. Bom dia, me ouve? É a casa cheia, não tinha visto ainda, casa cheia de alunas e alunos, né? Quero cumprimentar aqui, inicialmente, o professor Marcos Vinícius, né, de Moraes, nosso vice-reitor. Fiquei muito feliz de saber que temos uma reitora mulher aqui na FURB, Alcides Dias, diretor do CCJ, professor Leonardo Rocha, coordenador do PPGD, da FURB, e a minha querida amiga Ivone Lixa, que é a vice-coordenadora e que é a responsável aqui pelo convite, né? Arquitetamos esta vinda aqui a Blumenau, numa reunião que comparecemos juntas lá em Fortaleza, junto à CAPES, para debatermos critérios de avaliação e tudo mais, né? Então, conheço a Ivone de vários compédios, é uma alegria, uma honra estar aqui, né? Uma pesquisadora como a professora Ivone, que é conhecida nacional e internacionalmente, né? Então, fico muito feliz, cumprimento também os professores aqui do PPGD, alunos do PPGD, mas também da graduação, que estão aqui, né, nos trazendo um desafio também maior, que é tornar interessante para eles, né, a nossa fala, vamos tentar, né, e também agradeço aí a Albira e na pessoa do Bira estão no possível essa manhã, né? Como já dizia, é uma alegria muito grande, porque eu acompanhei, né? Eu estou hoje em São Paulo, mas sou de Santa Catarina, né? E acompanhei aqui pelo professor Orides e também por outros professores a luta, né, da FURB para conseguir a sua pós-graduação. Sei dos desafios dos programas novos, né, de se consolidar junto a todo o sistema de pós-graduação, principalmente quando a régua com a qual nós somos medidos é a mesma régua que se mede os programas maiores, né? Tanto maiores em número de professores e alunos, como também com notas maiores, há muito tempo consolidados. Então, esse também é um pouco um dos problemas da nossa avaliação que a gente vai falar hoje, né? Mas a gente é testemunho, né, da luta da FURB e do reconhecimento, né, nacional que a FURB tem em função do seu PPGD, né? O Comped realmente falava isso ontem na reunião de professores. A gente tem esse objetivo, inclusive estatutário, né, que é o objetivo de ser uma associação das pós-graduações em direito no país, que vai atuar, né, no sentido de dar suporte aos programas, né, mas sempre com vistas, lógico, né, ao fomento da pesquisa, né, e uma pesquisa que tenha esse reflexo também na nossa graduação, para que a gente tenha
um conjunto aí, né, de pós-graduação e graduação atuando em conjunto na qualidade da nossa educação jurídica, né? Então, essa é mais ou menos assim a nossa, o que eu entendo seja a nossa missão, né, enquanto Comped de atuação. Claro, tem grandes eventos que nos movem, né? Temos aí esse compromisso, né, de atuar também junto aos PPGDs, né? E o professor Orides, a gente, como a professora Ivone já testemunhou, né, tem sido incansável nesse sentido. Eu trouxe, né, a partir do que a gente conversou, que a professora Ivone me pediu, os desafios da pesquisa na área jurídica, trazendo primeiro, né, os desafios da pesquisa, focar mais na especificidade dos nossos problemas, né, que são os problemas na área jurídica. Então, eu vou pedir, como é que é o teu nome, querido? Letícia, pedi para a Letícia passar aqui o primeiro slide, né? O Plano Nacional de Pós-Graduação, que foi lançado agora, esse ano, agora, acho que mês passado, né? Que prevê aí todo o planejamento para até 2028, ele traz, primeiro, de como é que está a pós-graduação no país e já levanta problemas aí que a gente já percebia, que a gente já intuía, que a gente já verificava, né, empiricamente na realidade, mas que, quando metrificado, a gente olha os dados e muitas vezes até se assusta, né, o quão realmente existem diferenças aí no percentual de mestres e doutores na população, né? Por mais que a gente, claro, existem áreas que têm um percentual muito maior, né, mas a gente ainda tem um percentual muito pouco. Por exemplo, aqui, né, 2017 tínhamos 3.014 programas no geral, 2020, 4.700 e pouco, né? Não aumentou com assim, a quantidade que se queria, né? E se a gente fizer uma comparação, o percentual de pessoas com mestrado, por exemplo, no país, em 2022, era de 0,7%. Se for pegar a média dos países da OCDE, é de 14,7%. É o dobro, né, que nós temos aí nos países da OCDE, em pessoas com mestrado. Opa, acho que foi isso. 3% de pessoas com doutorado no país, né, no ano de 2022, sendo que nos países da OCDE temos 1,3%, então ainda continuamos bem aquém, né, desse número, né? Por outro lado, o que também se verificou, que era um problema que conversávamos ontem, tem aparecido bastante na plataforma Sucupira, né, para o pessoal da graduação, é aquela plataforma do MEC, da CAPES, no qual a gente informa, né, tudo o que acontece no PPGD, faz os relatórios, etc., né? E, a partir dali, ela gera relatórios. E a plataforma Sucupira tem gerado relatórios, assim, bastante assustadores sobre a ociosidade de vagas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem a necessidade de mais mestres e doutores, porque ainda tem um número baixo, né? A gente tem no mestrado e 25 sobram no doutorado, né? E aí é importante que, a partir desses dados, a gente faça uma autoavaliação, né? Uma autocrítica. Por que será, né, que a pesquisa não atrai como carreira, né, os estudantes, os jovens, né, as pessoas que estão saindo da graduação, né? Isso eu vou levantar um pouquinho mais na frente, mas já a título de spoilers, né? Como a questão do mestrado e doutorado ela é vista e relacionada diretamente somente com a docência, né? A carreira de docente
não tem se tornado atrativa. Antigamente eu perguntava em sala, né, que querem ser, e, enfim, né, qual é a carreira que querem seguir no direito, então sempre tem. Aí, ultimamente eu fico assustada porque só tem delegado e juiz, né? E eu pergunto, mas quem é que vai defender esse pessoal, né? Porque ninguém mais quer ser advogado, todo mundo quer ser delegado, promotor, juiz, delegado, promotor, juiz, assim, uns 80%, 90% das turmas hoje, pelo menos lá em São Paulo, não sei aqui, né, gente? Né? Então, eu brinco com eles, e cadê os advogados para defender esse pessoal, né? Mas, enfim, e antigamente parecia 3, 2, que diziam, eu quero ser professor, quero ser pesquisador. Hoje a gente não vê mais, né? Já era pequeno antigamente, mas hoje a gente não vê mais. Então, não se percebe, né? Então, após associada à docência, não se percebe o interesse na docência. Por outro lado, também, né, a gente tem se atribuído isso, a questão de que, né, por que é que o mundo do trabalho não é um mundo que precisa de mestres e doutores? Né? Por que é que a gente se dissocia tanto assim do mundo do trabalho e que aquelas pessoas que têm uma vontade de uma carreira aí no mundo do trabalho prescindem da formação de pesquisador? Né? É claro que vocês vão me responder, e estão corretos, né, que isso não é um problema só do direito, isso é um problema do nosso país, quer dizer, né, os cérebros, perdemos cérebros para países, né, que investem nisso. A gente não investe em pesquisa, faz tempo, pagamos caro por isso, né, pagamos caro por isso na pandemia, pagamos caro por isso em uma série de circunstâncias aí, agora estamos pagando caro por isso com as tecnologias, né, com as novas tecnologias, porque vivemos um neocolonialismo digital, né, professora, na medida em que não se produz pesquisa em tecnologia e tudo que a gente tem, a gente importa e recebe pronto, né, junto com uma visão de mundo, junto com o modo de vida, né, junto com todo um pacote, né? Então, commodities, né? E a gente não tem pesquisa, né? E isso é um problema, porque se a gente não produz conhecimento na sociedade do conhecimento, a gente vai ter que beber esse conhecimento pela mão de alguém, pagando caro, e com um conhecimento enviesado, realmente, né, vindo com essa visão de mundo aí que o pessoal tem chamado de neocolonial. Então, essa questão é algo assim para a gente pensar. Temos ainda um déficit de mestres doutores, ou seja, de pesquisadores, mas, por outro lado, tem sobrado vagas. Né? É claro que existem realidades distintas nas universidades. Né? Tem universidades que você tem mais procura, outras menos, né? Aqueles que são pagos, muitas vezes há dificuldade, né, dos alunos pagarem, né, as mensalidades não são baratas, conseguir bolsa é mais difícil, então é todo um conjunto, né? Mas, infelizmente, a gente tem esse problema. Né? Bom, um segundo desafio também que é colocado e que é consequência do primeiro também, né? Garantir as condições adequadas, não só no acesso, mas aí também na permanência e na conclusão da pós-graduação. E esse dado é muito triste, porque de 2013 a 2022 foram 48% matriculados, mas só 21% se titularam. Então, menos da metade daquelas pessoas que se matricularam concluíram. Então, quer dizer, ficaram pelo meio do caminho, por vários motivos, enfim, mas se desinteressaram. Então, quer dizer, também veja o gasto, né, o desperdício, né, tanto da pessoa que investiu nisso, quanto, muitas vezes, isso vai acontecer em universidades públicas, né, em universidades que têm um investimento do país, né, e que não chega até o final para ter um retorno com titulações. Né? E aí, por isso que cumprimentava
a reitora mulher, né? E por isso que essa questão do Comped, né? Porque o Comped tem mais de 30 anos e sempre tinha sido presidido por homens. Né? Sempre tinha sido presidido por homens. Então, a gente, como o Bira falou, eu faço um monte de coisa. Tem hora que nem eu acredito, né? E ainda tem um cachorro e papagaio, periquito. E aí, quando vieram para mim, chegou a sua hora, você vai assumir o compromisso, vocês estão loucos, né? Eu não vou dar conta, né? Não vou conseguir. É muito compromisso. Mas aí eu falei, pois então, né? E aí, lá na posse, em Fortaleza, eu dizia isso, né? Eu pensei, mas será que não é também por isso que as mulheres não conseguem chegar a postos, né, de direção, né, porque, na verdade, elas vão cuidar da casa, elas têm que trabalhar igual aos homens, mas elas estão sempre muito mais sobrecarregadas e aí acabam deixando, né, essas questões aí meio que à lá democracia ateniense, né, aos homens que eram os homens públicos que o pensar na polis, né, enquanto os escravos estavam lá carregando a pedra e a mulher cuidando da casa. Né? Então, por isso que eu falei, bom, eu acho que chegou a hora para pelo menos a gente usar isso para passar um pouco esse recado, né? Porque a gente percebe nos bancos de graduação que hoje em dia as mulheres são maioria, né? Depois, até na pós, né? Quando a gente já olha para os docentes, já vai diminuindo. Aqui vocês têm uma situação diferenciada, mas, no geral, né, no corpo docente já predomina o masculino. E quando a gente vai aí para instâncias superiores, é que nem no judiciário, por exemplo. Né? Quando a gente vai para instâncias superiores, a gente já percebe que vai, né, ficando cada vez maior o número de homens a ocupar esses lugares. Né? Eu fiz uma pesquisa muito simples, mas assim até mostra que a pesquisa empírica, como ela é valiosa, né? com um orientando que é juiz, em cima de dados do Justiça em Números, do CNJ, e aí mostrava isso, que nos concursos para a magistratura, as mulheres são maioria na hora de entrar. Né? Elas, claro, são um número um pouco maior na graduação, naturalmente, né, vai ser um número maior. Nós não estamos falando que ninguém é melhor que ninguém aqui, nós estamos falando de percentual, não é? E de igualdade de acesso. Né? Quando vai chegando já para passar da função ali do juiz para o desembargador, né, que daí vai exigir o quê? Investimento na carreira, né? Vai exigir a disponibilidade de ir para as instâncias regionais para viajar para o Estado, e etc., etc., né? Aí vai aumentando o número de homens, né? Hoje, o TJ de São Paulo é uma vergonha, tem mais Luiz do que mulher, tem mais José do que mulher, né? O STJ a mesma coisa e o STF nem se fala, né? Porque vai afunilando, né, a possibilidade do acesso das mulheres. Né? Então, essa questão aqui, né, que hoje a gente ainda tem um percentual na pós, né, embora na graduação o de mulheres menor do que o de homens. Né? Tem não é uma brincadeirinha, mas um exercíciozinho, apesar que daí agora vai ficar mais fácil. Eu acho que eu comecei invertido, mas um exercíciozinho que eu assisti, que eu gosto de fazer, que é o seguinte: é uma história fictícia, mas é assim, ó, vamos pensar. Tem pai e filho, já ouviram essa? Pai e filho estão num carro, indo para uma viagem, sofrem um acidente, né, seríssimo de carro, pai e filho. De carro, e o pai morre na hora no acidente e o menino tem um traumatismo muito grande na cabeça, né? E, por sorte, estavam perto de um hospital que tem a equipe de médicos, né, mais conceituada aí, daquela cidade ou até que do país em neurocirurgia.
E aí essa equipe de médicos já é avisada de que está sendo levada uma criança com traumatismo, né? E no hospital é chamado, né? Todos os médicos da equipe se dirigir, quem tiver mais disponível, enfim, quando chega o menino para ser operado, né? A pessoa que chega para operar olha o menino e fala assim: eu não posso operar essa criança, né? E aí tudo, mas por quê? Não, porque é meu filho. E aí a gente pergunta, né? Quem é essa pessoa? A mãe. Mas muita gente não soube dizer, né? A equipe, a pessoa bambambam do centro cirúrgico que foi chamada, a gente não pensa que é mas o pai morreu? Se o pai morreu, quem que pode ser essa pessoa que é, né, super conceituada? É que eu falei, depois que eu tinha falado disso aí, aí ficou mais óbvio. Mas eu vi que teve gente que pensou, viu, professora Priscila? Teve gente que pensou. Então, é porque isso que é o ser estrutural. Né? Isso que o programa que o plano está mostrando, né, é algo que é a realidade do país, né? E os números que a gente encontra na pós e que encontra também no judiciário, a gente vai encontrar, né, em vários outros lugares, né? Porque é isso que significa ser estrutural, né? É você não ter oportunidades iguais, né? É você ter oportunidades dadas diferentes para uma pessoa por uma condição, né, que é uma condição de gênero, de raça, né, e que não significa nada do ponto de vista que isso a torne mais capacitada. E, infelizmente, quando a gente fala que isso é estrutural, significa que as nossas estruturas, né, e muitas vezes nós mesmos estamos reproduzindo, né, às vezes até sem perceber, né, quando a gente trata diferente. E quando a gente começa a observar, viu, gente, é nítido, é engraçado que a gente fica tão acostumado com isso que a gente normaliza, né? O problema, como diz o Sartre, o pior mal é aquele com o qual a gente se acostuma, né? Porque daí a gente normaliza as maldades, né? A gente normaliza a desigualdade, a gente normaliza o preconceito e a gente começa até, muitas vezes, a não enxergar, né? Mas se a gente começa a prestar atenção no tratamento, eu tenho um filho, homem, né, que tem 20 anos, a gente vai no restaurante, ele é melhor tratado que eu. Ele é assim, nitidamente, né? Muitas vezes, o garçom que vem, ele se dirige a ele, para saber o que... E não é só agora que ele tem 20, faz um tempinho já. Né? Por quê? Porque ele é o homem que está na mesa, ele é o homem que está ali, né? Então, assim, pequenas coisas que a gente já pode começar a mudar no cotidiano, né? Para que isso se reflita nessa questão, para que, né, mulheres, negros, né, não precisam trabalhar em dobro para provar que tem condição de fazer a mesma coisa que a gente sabe que tem condição de fazer. Agora, é claro, por ser estrutural, né, é a profecia que se autorrealiza. As oportunidades não são iguais para todos. Quando a gente não tem oportunidades iguais, o acesso acaba, claro, sendo limitado, e aí aquilo vai comprovar a ideia de que, tá vendo, só aquele ali é capaz. Né? Não, só ele que teve a oportunidade. Né? Então, infelizmente, né, nosso país é o segundo país mais desigual do mundo em termos de divisão de renda. Vocês que trabalham com os direitos fundamentais, né, eu costumo dizer que a desigualdade ela é a mãe de uma série de violações de direitos. Que se você tem a desigualdade, aquilo tudo vai em cadeia, né? Gera, né? E retroalimenta, né? esses preconceitos estruturais que nós temos. Por favor, Letícia, então, aquele era o número, né? Aqui, pode passar aqui, por favor, aqui, ó. Esse termo, né, um termo do IBGE, de pretos e pardos, né, hoje em dia nem deve mais ser usado a questão dos pardos, mas, enfim, esse dado também é bastante interessante, né? O número de pessoas tituladas brancas, né,
no mestrado 58%, doutorado 6,4%, né? E os indígenas, então, né, entre mestrado e doutorado, só 0,3%. Se a gente for pensar que pretos e pardos compõem mais de 54% da população, né, então, claro que fica evidente aqui que há, né, uma distorção realmente aqui no acesso, né? E aí o plano ele traz essa pergunta, né? É possível, portanto, que a pós-graduação figure como um nível adicional de aprofundamento da desigualdade no sistema educacional brasileiro, né? Porque vai afunilando. Então, já diminui o número na graduação, depois diminui ainda mais na pós, né? A gente tem que pensar urgentemente, como falávamos ontem, né? E que bom que isso venha, inclusive, de instâncias superiores, como uma política pública, né? Porque sem a política pública também a gente não consegue fazer muita coisa, né? Isso venha como política pública para que a gente busque ações afirmativas de alguma forma para mudar esses números, né? Essa situação. Acho que é lá fora, Bira. Eu acho que com relação a isso tem tanto a ser dito, né? Mas existem outras questões aqui que a gente pode trazer, mas realmente, né? É um reflexo, né, do que é estrutural realmente no nosso país, a questão dessa desigualdade, né? Pode fazer. Meu Deus. Aí tá, mas não sei se vocês conseguem ler, desculpa, ficou pequenininho. Reduzir as assimetrias. Há quanto tempo a gente ouve isso, né, professor Ivone? Reduzir as assimetrias regionais. Então, o pessoal diz, tem que ter mais programa de pós em regiões que ninguém está querendo ir, tem menos professores, né? Então, se você não tem os 10 doutores, você não consegue abrir um mestrado, não é verdade? Né? Então, o que naturalmente acabou ocorrendo? A concentração de pós-graduações na região sul e sudeste, né? E uma necessidade, então, né, de se levar esses PPGDs também para regiões, né, norte, nordeste, centro-oeste. O que acontece? Quando é feito lá, é na capital. Porque o pessoal quer ir para a capital, enfim, e concentra ali, os professores estão lá. É preciso, muitas vezes, né, todo um esforço das instituições para a manutenção desse docente, né, na instituição, porque não tem como se titular ali, ele vai para os grandes centros se titular, ele não quer voltar depois, porque lá ele já consegue oportunidades, né? Muitas vezes, quando volta e fica pouco tempo, muito grande. No direito, inclusive, ela é muito grande, né, de termos mais PPGDs na região norte, nordeste, centro-oeste. E, como eu dizia, a gente percebe isso há muito tempo, mas também sempre foi dito assim, bom, mas o que se há de fazer? Né? Porque isso é digamos, um fluxo natural aí do desenvolvimento do país e das coisas, etc. Então, agora, nessa última fase, né, de submissão, porque todo o processo para a gente submeter o pedido de novos cursos, né? Então, agora, depois de muito se falar nessas assimetrias, nos documentos da área se falava que, né, para regiões com mais necessidade de PPGDs, a avaliação ela seria relativizada, né, e os números ali seriam poderiam chegar até a metade, inclusive. Então, por exemplo, né, menos número de professor, né, para que se possa fomentar, né, para que se possa fomentar a criação de PPGDs nessas regiões. Também veio nessa última, né, leva de novos processos a
claramente, né, a indicação de que se levaria em conta para a aprovação dos PPGDs a paridade entre homens e mulheres, né, e a existência no PPGD de ações afirmativas, né, não só para pessoas negras, mas também para pessoas com deficiência, né? Com relação a pessoas LGBTQIA+, ainda não números, porque a Sucupira não tem esse lugar para se responder, né? Então ainda não se tem uma metrificação. Vai ocorrer agora o censo da pós-graduação e talvez a gente consiga ter alguma metrificação para poder registrar também algo que também a gente intui que também, né, há uma desigualdade aí, mas por hora, né, o que a gente viu nesse processo todo dos novos APCNs que a gente fala, né, era que a CAPES deixava bem claro que seriam levados em conta, né, na hora da avaliação, se os programas estavam levando, né, a sério a questão da paridade aí, né, de homens e mulheres, e também se ele estava preocupado com as ações afirmativas, o que também, né, é interessante, porque isso também não adianta a CAPES dizer queremos que isso aconteça, mas não nos dá condições de fazer. Então, realmente, isso já se efetiva como um tipo de política pública que já tem né, possivelmente vai gerar resultados interessantes aí, porque o pessoal tratou de correr, né, para cuidar dessa parte que estava sendo negligenciada, né? Então, é isso, né? Dos 4.776 programas que eu falei que existiam em 2022, né, 64% estavam no Sul e Sudeste. Então, há uma concentração, né, bastante grande ali, e mesmo no Norte, no Nordeste, as capitais, né, o que também, né, eu tinha acabado de falar, por favor. E aí, um desafio que é trazido pelo plano é isso que a gente estava falando lá no comecinho, né, para encerrar essa parte aqui com relação ao plano, que é, então, essa interação com o mundo do trabalho, né, essa interação com novas necessidades do mercado, né, da pesquisa, da inovação, né, academia contribuindo aí para os setores produtivos, contribuindo para a questão da sustentabilidade, para a formação de novas profissões, né, a gente fala aí da era digital, a gente fala aí, né, de toda essa avalanche que tem nos assolado, né, que vem das novas tecnologias, né, e aí muitos autores já nos alertam, né, é o fim dos empregos, né, muitos empregos poderão... É claro que tem os cavaleiros do apocalipse, né, gente, não vai sobrar nada, é tudo terra arrasada, mas, né, existem estudos realmente embasados que têm demonstrado o que já está acontecendo, que é a substituição de frentes de trabalho, né, por máquinas. Professor Ivone, quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio, né, e eu fazia estágio no escritório. A minha função no escritório era ficar dentro da biblioteca. A biblioteca ela era toda cheia das RTs. Vocês não devem nem saber o que, né? Que eram as revistas dos tribunais, que publicavam. Professora Milena, o que me salvou foi o PET, né? Porque estava perdida, né? Porque eu ficava lá e assim, os advogados chegavam, né, no dia e botavam assim no papelzinho o tema da petição, né? O tema ou da contestação, deixava lá na minha mesa. Então, eu passava aquele dia pesquisando jurisprudência nos livros, né? Botava os post-it, que no tempo era só os amarelinhos, não tinha nem os coloridinhos para ajudar um pouquinho melhor, né? E aí deixava na mesa de cada um dos advogados os livros com, né, as jurisprudências dos temas que eles tinham me pedido.
vivia com uma renite desgraçada, porque, né, enfiada dentro da biblioteca cheia de livro. Mas o que acontece? Hoje isso não existe mais, não existe nada disso, em nenhum escritório que a gente possa imaginar, né? Nem RT não tem mais. RT é vendida a metro só para botar atrás para fazer videoconferência, né? Para fazer. Oi? Então, para imprimir banner, então você compra por metro para decoração, né? Mas ninguém mais vai usar uma RT para procurar uma jurisprudência, isso o computador faz, né? Então, aí, cada vez mais a gente vê em São Paulo os grandes escritórios que tinham um monte de estagiário para fazer um monte de coisa, já não tem mais nada, né? Então, vai havendo paulatinamente uma substituição, né? E aí a gente já começa, opa, né? Daqui a pouco vai chegar aqui, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas frentes de trabalho, isso em todas as áreas, né, gente? Eu assisti uma vez numa palestra assim, né? Era um filminho feito no Japão que era Sociedade 5.0. Aí era assim, a menina levantava, ela chegava na varanda e recebia o tênis de um drone. O tênis que ela tinha encomendado, ela recebia de um drone, colocava o tênis, aí ela passava pela sala, a avó estava fazendo uma videoconferência pelo computador, né, uma aula, não, uma consulta, né? Aí ela chegava na cozinha, conversava com a geladeira, que nem os Jetson, assim, né? Saiu o café da manhã da geladeira dela, e a geladeira já avisava que estava faltando não sei o que, não sei o que. Aí ela ia se arrumar para ir para a escola, chegava, passava um ônibus que não tinha ninguém guiando, era um ônibus, né, autômato ali, né? Ela ia com um colega, passava por um campo assim que estava tendo uma colheita, na máquina também não tinha ninguém, né? Passava onde seria o centro da cidade, numa lojinha que já estava lá separado aquilo que a geladeira já tinha dito que estava faltando, que precisava comprar, e já estava lá, ela também não falou com ninguém, né? E aí, graças a Deus, o vídeo parava ali, porque eu falei, vai mostrar ela chegando na escola e também não vai ter professor. Então, pelo menos o vídeo parou e não mostrou que na escola não tinha professor. A gente ainda ficou com a esperança de que ela teria alguém, pessoa, né, esperando ela na escola para ter aula, né? Mas a gente brinca, mas é uma realidade, né? E a gente precisa atuar no preparo das pessoas para lidar com essa realidade, né? Os entusiastas falam, tem frentes sendo, né, abolidas, mas tem novas frentes, né? Ok, né? O técnico do TI em programação e não sei o que a gente tem, né, na população, capacitadas, né? Então, isso mais ou menos também como um papel, não só do PBGD, mas da universidade como um todo, né? A capacitação, né, das pessoas para as novas profissões, né, e para essas novas frentes de trabalho, uma vez que muitas delas vão desaparecer. É bastante importante da gente se atentar. Alguns países já estão pensando nisso há bastante tempo, e aqui no Brasil a gente nota que não tem, né? Pode passar aqui, por favor. E aqui, né, esse desafio que também é sempre presente, que é o expandir, só que com qualidade, né? E aqui vai um testemunho, né, gente, que realmente a gente uma regulação muito grande pela CAPES, né? Brincávamos ontem que o papel desses dois aqui ninguém quer, é coordenar estrito sensu, coordenar PPGD, ninguém quer, né? Quando tudo vai bem, são os louros para todos, quando vai mal, a culpa é do coordenador, né? Então, é mais ou menos por aí, né? E aí é o corpo docente, é o corpo de e a interface com a CAPES, né? E a CAPES está sempre a nos exigir coisas. Quando a gente acha que já aprendeu o que a CAPES quer, a CAPES vem com uma novidade, né? Então, né?
Hoje, a exigência maior é na docente, mas, né? Então, assim, há uma regulação muito grande. É importante que exista regulação para que se mantenha a qualidade, é lógico, né? Ninguém quer ter um título de mestre ou de doutor de uma instituição que todo diga que é fácil, né? Sabe o quanto custa, a gente sabe o sangue, suor e lágrima que a gente dá, né, para isso, e o quanto a atividade da pesquisa é uma atividade que exige da gente, né? Então, é importante que exista uma regulação para que o que no direito, na graduação, acontece, né, gente? A questão do mercado que se faz aí, né, impondo, né, muitas vezes, uma qualidade bastante duvidosa. Né? Ensino em massa, ensino bancário, né? Bota a mensalidade lá embaixo e lota as salas de aula. Né? Isso mais de 2.000 cursos de graduação em Direito no Brasil, a gente tem mais de 2.000, é o maior país do mundo, disparado. Né? E aí é essa a nossa questão. Né? Quem é que está dando aula nesses cursos, se a gente não tem 300 PPGDs? Né? Quem é que está lá, né, dentro de sala? É o especialista, né? Muitas vezes o recém-formado, mas que já entrou numa especialização, daí já entra para dar aula, mas, enfim, né? A expansão é necessário ser com qualidade, mas a gente tem esse paradoxo aí, que tem sido as regras ociosas. Então, tem um quebra-cabeça resolver. Né? Com relação ao direito, aí ficou pequenininho, né? Com relação ao direito, a gente tem essa questão da avaliação, né, que é isso realmente, toda a época de avaliação é uma época bastante preocupante, né? De novo, testemunhei ontem aí o engajamento, né, dos professores da diretor de centro, né? Até o desespero do Bira, né, Bira? Dos alunos e todo mundo ali no sentido de que a gente precisa fazer, né, para ir bem, né? E isso não é porque é só para a CAPES ver, né? Não é só porque queremos ter uma boa nota, é porque é uma questão da chancela da qualidade, né? Já que isso é um reconhecimento, né, de toda a dedicação, de todo o investimento que cada um e a instituição está fazendo. Então, essa avaliação, que ela cada vez mais tem novos itens, e muitas vezes a gente fica nessa dificuldade. Então, por exemplo, né, a questão da produção, né, que a gente precisa ter, e agora precisa ter essa qualificada, que a gente falava ontem sobre o que era, né, e questão aí do planejamento e da autoavaliação, que são aí desafios, né? Eu até coloquei lá no fim que entendo que um dos desafios importantes também é chamar mais os alunos para participar, né, dos processos aí avaliativos também da instituição. Outra questão, né, pessoal, que é exigida aqui dos programas de pós é a famosa internacionalização, e aqui também isso vem lá do próprio plano, né? O que se percebeu é que há essa assimetria com instituições que têm um alto grau de internacionalização, outras com muita dificuldade, e uma grande parte das que consegue, né, consegue mais aí por experiências individuais de professores, etc., que não chega a ser algo orgânico, né, da instituição como um todo, não chega a ser algo orgânico do PPGD. Então, isso é um desafio importante aí também, e que eu acho que exigiria da CAPES algo mais também, como, né, algo mais pontual, né, professora, para nos dar mais condições aí dessa internacionalização que eles tanto exigem e que muitas vezes a gente tem muita dificuldade, né? A gente tem muita dificuldade com isso. A relação com a extensão, como aqui, né, uma instituição comunitária, né, falávamos
que a FURB tem essa tradição, né, de ter essa interação com a comunidade, isso já é bastante importante. A gente vê em várias instituições do país que isso não é o comum, por mais que pareça que ser óbvio, mas muitas vezes não é o comum, muitas vezes vira, né, aquela coisa da cobra comendo o próprio rabo, né? A gente fala para nós mesmos, né? A gente fala para nós mesmos, a gente discursa para nós mesmos, a gente, né, elabora para nós mesmos e não vê reflexo, né, na comunidade na qual a gente está inserida, né? Eu me lembro que na UFSC a gente reclamava, por exemplo, que a gente tinha a construção dos prédios da UFSC, né? Eram muito bonitinhos. Era uma construção que imitava uma construção de um prédio europeu. E o prédio europeu, ok, ele tem calefação no frio e ele tem ar-condicionado no verão. E no prédio da UFSC não tinha nada disso. Então, a gente morria de frio no inverno e morria de calor no verão. E lá tem curso de... Não tem as engenharias todas, e a UFSC não é bambambam nas engenharias, mas os prédios da UFSC eram prédios que tinham sido pensados aí, né? Por uma questão até de conforto das pessoas, enfim, né? Então, só um exemplo bem bobinho, né, de que a gente muitas vezes, o que é produzido na universidade não sai, né? E não volta para a população em forma de benefício, de ajuda de alguma maneira, né? Principalmente quando a gente fala de universidade pública, né? Cujo o contribuinte é quem arca com as despesas, né, das instituições. Então, eu participei no primeiro semestre era o resultado de uma pesquisa bem interessante de um grupo de pesquisa lá na UFRJ, com a professora Rosângela, e era o pessoal do direito com o pessoal da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. A pesquisa deles era sobre as cidades inteligentes, né? A questão das pessoas em condição de rua, né? Um estudo interdisciplinar do direito com, né, arquitetura, urbanismo, né? Então, essa questão daí também. O direito, por si só, ele para nós, sobra o problema, né, gente? Não é assim? Para nós sobra o problema. A gente até já entortou a boca ali, como dizia, né, o Foucault, o cachimbo, de que bate na porta do judiciário o problema. Ninguém bate na porta do judiciário com coisa, né, boa, convidar para festa. Não, bate ali, tem esse problema, eu quero que seja resolvido. Então, o direito, ele regula, né, para o bem ou para o mal, a vida em sociedade. Muitas vezes, algumas vezes, tentando prevenir, mas na maioria das vezes, depois que o problema aconteceu, né? E aí, a gente pensar que a gente é capaz, né, de tratar desses problemas de modo isolado, a gente precisa, em certos momentos, da psicologia, a gente precisa da arquitetura, do urbanismo, a gente precisa, né, de outras áreas para nos ajudar a pensar esses problemas, principalmente cada vez mais complexos que a sociedade, né, complexificada da contemporaneidade nos apresenta. Gente, para você entender um contexto, você precisa da sociologia, você precisa da política, você precisa da história, né? E aí, depois de entendido o contexto, aí sim você consegue propor uma lei, você consegue, né, propor um novo instituto para modificar. Então, assim, a extensão, ela traz, né, eu sempre dizia isso da universidade, né, que tem pesquisa, ensino e extensão, a pesquisa amplia o nosso horizonte, mas a extensão nos dá a noção da realidade. Não adianta nada eu ficar pensando, pesquisando coisas que pode ser até
importantes para mim, para minha, né, para minha, digamos assim, para o meu conhecimento pessoal, né, algo dentro da universidade, não interessa nada para a comunidade onde eu estou inserida, que não retorna para ela com nada que lhe seja útil, né? Não que todo conhecimento tem que ter essa utilidade, mas é muito caro, né? A gente gasta muito e a gente poderia, né, estar pensando em conjunto muito mais e falando em termos de direito, né, já que temos aqui também a rede de pesquisa em direitos humanos, né, da FURB, falando em termos de direito, pergunto muito isso, né? Se nós temos 2.000 faculdades de direito no país, né, e se a função do bacharel em direito meu Deus, desculpa, é a defesa, né, dos direitos das pessoas, enfim, que é aquilo que a gente aprende, né? Onde é que estão esses bacharéis? Né? Como é que a gente tem 2.000 faculdades, né, bacharéis em direito, e essas pessoas que saem dessas universidades estão convivendo com, né, tantas injustiças, tantas desigualdades, tantos privilégios que a gente vê no nosso país. Então, assim, a nossa área, que é uma área que lida diretamente com um poder do Estado, diretamente, que é o judiciário, mas muitas vezes também com o legislativo, né, e o executivo. Então, é uma área nobre nesse sentido, né, de que prepara quadros, né, importantes aí, né, para atuar com poder. É isso que eu quero dizer, né, chegar no poder. A gente prepara pessoas que vão ser empoderadas dentro da universidade, né, dentro da sociedade. E essas pessoas, né, estão atuando com relação, né, às grandes injustiças que nós temos, ainda de uma maneira muito pífia, né, porque a gente não vê reverberar uma mudança, né, dentro da sociedade. É claro, também, de novo, né, uma estrutura de privilégio, né, uma estrutura de elites, de quando começou dessa maneira, mas, enfim, é algo que a extensão pode trazer. A gente nota isso, né, tão importante porque, por exemplo, vamos dizer assim, um juiz, né, hoje, um estudante, para ele se passar no concurso, ele vai precisar ficar trancado dentro de casa estudando, né? Ele não conhece a realidade. Ele vai ficar trancado dentro de casa estudando. E aí ele vai depois julgar a vida das pessoas, sem experiência nenhuma, né? O que é passar um pouquinho de perrengue, pelo menos do que a maioria da população passa todo santo dia, né? Eu participei, né? Já estou quase me encaminhando para o fim, professor, mas eu participei de um treinamento. Eu não posso dizer nem onde, nem como, porque senão aí vai ficar meio complicado para mim. Mas era um treinamento assim de ingressantes numa nova profissão, de uma carreira jurídica, né? E aí eles tinham que fazer um exercício que era o seguinte: são 3 crianças que a mãe, elas vão para a escola durante o dia, mas à noite a mãe tem que sair para trabalhar para sustentar as crianças, né? Uma tem 10 anos, a outra tem 8, só que tem uma menorzinha de 4 e é de 10 que cuida de todo mundo, né? E ela, inclusive, faz comida e tudo mais, e aí os vizinhos, né, levaram ao Conselho Tutelar a denúncia de que a mãe sai toda noite e abandona as crianças, né? E os novos profissionais, o que se fazer do outro, sem a menor dúvida. Tem que retirar a guarda da mãe, né? Tem que retirar a guarda da mãe, porque onde é que já se viu deixar 3 filhos pequenos? Ainda dizia, os filhos estavam matriculados na escola, os filhos estavam vacinados, né? Ela tinha que trabalhar para sustentar, porque senão não tinha nem comida para botar dentro de casa, e um atrás do outro. Imagina a criança de 4 anos, a de 10, imagina. Mas aí teve uma abençoada, né, que falou assim: gente, mas em que mundo que vocês vivem? Né? Essa é a realidade da família brasileira. Né? Então, assim, se fosse assim, ninguém mais tinha, né, a
grande parte, né, das mães que saem de manhã e enfrentam, né, condução e lotação para ir, voltar, etc., né, para poder sustentar a família, né? E o pior aí, né, o professor que estava conduzindo esse exercício, né, concordou com essa moça abençoada, mas ele ainda falou assim: eu estou espantado, porque nenhum de vocês foi capaz de perguntar onde está o pai dessas crianças. Dá arrepio, né? Quadros jurídicas do nosso país. O outro que eu assisti também era só para um teste sobre audiência de conciliação e não sei o quê, e aí a mãe, ela estava com um novo companheiro, né? E esse companheiro, quando bebia, batia nela, né? E aí o menino foi tentar proteger a mãe, ele acabou batendo e ele correu para o conselho tutelar, né? E aí a mulher falou que tinha botado o homem para fora de casa, né? Nessa audiência, era uma audiência teleaudiência, né? Aí a gente assistiu ali o filme. Ela falou: não, mas eu já botei ele para fora de casa, eu quero meu filho de volta, né? E o menino queria voltar para casa. E aí ele falou: mas a pessoa perguntava para ela, a promotora perguntava para ela assim: mas realmente ele fez isso? Assim, não, porque de vez em quando ele nem mora aqui, mas de vez em quando ele vinha aqui, a gente fumava uma erva, e aí ele ficava meio, né, e tal, não sei o quê, mas ele já foi embora e tal. A hora que acabou, uma pessoa já levantou assim: ela acabou de confessar que fuma maconha. Isso aí já é motivo para dar voz de prisão. Nós tínhamos um problema para resolver, agora nós temos mais, que tinha mais filhos na casa. Então, vamos prender a mãe e deixar os menores ainda sem a mãe. Então, assim, muito fora da realidade, né, o que a gente vê, né, de que a gente tem aí dos nossos profissionais saindo dos bancos da faculdade, né, da noção de realidade de mundo que eles têm. A extensão resolve um pouco isso, né, porque ela vai fazer com que as pessoas possam ir até a comunidade, conversar, né, entender, não com aquele lugar de fala de quem está trazendo a luz, né, mas querendo saber o que há de necessidade ali naquela comunidade. Enfim, vocês têm uma série de exemplos de ações nisso, mas a extensão é super importante. Por favor, Letícia, pode passar. Que mais? E aí, né, por fim, até aqui, já falei da participação dos alunos. O impacto social seria muito isso, acho que a extensão pode trazer bastante esse impacto. A gente falava ontem nos mestrados profissionais, né? É claro que a gente tem que ter aí um pouco de restrição com relação a exista os dois tipos, né? Mas tem vindo dos mestrados profissionais algumas coisas bastante interessantes, porque como eles têm como resultado os tais dos... Então, por exemplo, projeto de lei. Então, tem lugares assim que foi fruto da pesquisa do mestrado, né? Uma proposta de projeto de lei que chegou até o Estado. Isso foi um projeto de lei lá em Belém do Pará, né? Que a professora, a coordenadora, deu depoimento, né? E eu não lembro, aqui me deu eu não sei se era a colheita do açaí, porque a colheita do açaí, vocês sabem, tem um negócio de subir naquela árvore, tem um monte de acidente, né, na pecuinha, é horrível. Né? E eu não lembro se era bem isso, mas eu sei que foi assim, uma lei que mudou a vida de um monte de gente, para melhor, lógico, né? E que foi fruto, né, de uma pesquisa feita aí. Mas pode sair do acadêmico também, não há problema nenhum. Né? Então, essas questões assim da gente voltar também a olhar mais para a realidade, para ter esse impacto social, e essas duas questões, né? A questão da pesquisa empírica, que também é bastante importante, também falávamos ontem, né, professora Priscila, professora Ivone, da pesquisa empírica, que nos traz números que muitas vezes
né, falam mais que muitas palavras, né? A gente olhar para os números, olhar para a realidade, levantar uma realidade. Quem começou muito, quando começou isso no país, foi pela GV, lá de São Paulo, né, que já tinha essa tradição na administração, e o curso de Direito começou com isso. Eles têm uma casoteca incrível, né, que é só, em vez de livros, são casos para você, a partir daqueles casos, você trabalhar na prática, né? E eu nunca me esqueci do professor Dimitri, né? Num dos compétitos, ele era professor de constitucional, e ele falou assim: olha, eu dou direito constitucional, e lá na minha instituição, a gente tem 2 semestres para trabalhar controle de constitucionalidade, né? E aí ele falou: peraí, deixa eu dar uma olhada, né? Para que serve esse controle de constitucionalidade? E ele foi ver, né, foi levantar lá no Supremo e quantas ações de controle de constitucionalidade tinham, o número irrisório, né? E assim, nós estamos 2 semestres de constitucional ensinando os alunos que a maior parte deles não vai nunca fazer uma ação de controle de constitucionalidade, né? Nunca vai. Mas, ok, é importante você passar pelo controle de constitucionalidade, você dizer que ele existe, explicar como é que é. Mas tem muitas outras coisas mais importantes constitucional para se trabalhar do que isso, né? Então, ele falou, ó, foi um insight que ele teve, né? Foi lá, olhou para os números, né? Que nem esse que eu lhes falei, né? Que a gente fez em cima dos números do CNJ, né? Quantas mulheres, quantos homens, vai afunilando, assim. E aí você mostra, ó, está aqui. Para quem diz, não, isso é, né, loucura da sua cabeça, você diz assim, não, está aqui o número, né? Então, a pesquisa empírica, ela, ao mesmo tempo, traz essa noção da realidade, que é importante, e, ao mesmo tempo, também, né, ela contribui bastante para a mudança das condições, né? E, por fim, né, gente, já que temos alunos da graduação aqui, o que me deixa bastante feliz, né? Acho que o nosso vice-reitor também, da importância da graduação já começar a se envolver com as questões da pós, né? Porque senão não faz sentido, nada do que a gente faz na pós faz sentido se não for para reverberar na melhoria da graduação, né? Se não for para que chegue até os nossos alunos da graduação, né? Um ensino com mais qualidade, né? Um estímulo à pesquisa, né? A produzir conhecimento sobre aquele conhecimento que recebe, né? Porque, acima de tudo, o profissional do direito tem que ser aquele profissional que é o crítico mesmo, que é aquele que vai interpretar uma lei, que vai conseguir argumentar em cima dela, que vai conseguir se contrapor, e isso tudo a gente só consegue fazer se a gente pesquisar, se a gente estudar, se a gente ler, né? Então, o que a gente vê, e que é muito triste, né? E que a gente já levantava isso nessa obra de educação jurídica, é que aquilo tudo que a gente produz nos PPGDs, os artigos, livros, mas na disciplina a gente usa os manuais, né? E isso é uma autocrítica, tá, gente? Não estou falando que isso é algo que eu estou falando da nossa área como um todo, né? Na ponta, na sala de aula, a gente ainda continua, né, adotando um livro, que é o manual, né? E, ao mesmo tempo, eu estou lá na graduação, suando, pesquisando, escrevendo artigo, né? Tenho colegas que trabalham sobre aquele famoso, aqueles bambambãs. Tem um bambambam desse aí de penal, que uma vez foi perguntado, claro que não vou dizer quem é, que uma vez foi perguntado para ele, por que nas obras dele não tem referências lá atrás, né? E ele disse, a referência sou eu, a garantia sou eu, né? Tinha aquela propaganda. Não, a referência sou eu. Ok, então você dormiu e você sonhou, né, com história do direito, você dormiu, você sonhou. Ele teve essa cara, né? Como é que é aquele meme, né? Aquela figurinha, né? Referências, fontes da minha cabeça, né? Que a gente brinca, né? Mas, assim, gente,
pegou um livro da bibliografia, né? Você vai lá atrás, não tem bibliografia, esquece, descarta, não presta. Não é verdade? Né? E por aí começa o filtro, né? O crivo daquilo que a gente deve ler, daquilo que a gente deve, né, consumir enquanto um estudante, né? E daquilo que a gente já deve começar a descartar desde já, né? Porque essa cultura dos manuais da dogmática, ela ainda é super presente. E a gente, né, a gente tenta, mas tem muita dificuldade ainda de virar essa chave, né? E aí a pesquisa traz isso, né, gente? Para finalizar, eu tenho dado esse depoimento, que eu não devia dar porque entrega a idade, professora, mas fazer o quê, né? A outra opção ninguém quer, né? Então, a idade a gente aceita, né? Quando eu fiz direito, aqui na UFSC, foi o ano 1988, eu estava no segundo semestre. O que aconteceu em 1988? Constituição. Primeiro semestre de 1988, eu ia ter direito constitucional. Chega o professor de direito constitucional em sala, sabe o que ele diz? Eu sou professor de direito constitucional, mas a gente não vai ter aula. Oi? Não, nós não vamos. Sabe por quê? É o seguinte, a Constituição que está em vigor já vai ser revogada. E não temos uma nova ainda. E outra, está tanta discussão lá no Congresso que a gente não sabe direito o que vem. Então, não adianta nada a gente já começar a estudar a nova Constituição, porque ainda é uma caixinha de surpresa. Então, nós não precisamos ter essa matéria. Tchau e benção, né? Naquela época ainda era possível. Hoje em dia, mesmo sendo na federal, já também não dá para o professor, né, ter tanta autonomia assim. E o pior não foi isso. O pior foi que nós gostamos, porque eram as 2 primeiras aulas de segunda-feira, e aí dormia até mais tarde e tudo mais, né? Dogmático, né? Um assunto para pesquisar. E com isso a gente perdeu, né, um momento histórico de acompanhar. E o que me salvou foi a pesquisa, professora Ivone. Por quê? Eu tinha tido, no primeiro semestre, ciência política, com um dos professores do mestrado, lá da UFSC, e aí o que acontece? Ele criou o que hoje se chama observatório, na época isso não estava muito na moda, mas ele é um grupo de pesquisa sobre a Constituinte. E aí cada um se encarregou de um direito fundamental, me lembro que eu fiquei com o direito de greve. Qual era a minha pesquisa? Eu tinha que ver em outros países se existia, se não existia, e se existia, como é que funcionava, né? Foi quando eu descobri que existia a greve do patrão, que eu não sabia, que também patrão pode fazer greve, né? Mas, enfim, descobri um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, também, a gente tinha que acompanhar aí o Diário da Constituição. Na época, o Senado, a gráfica do Senado, ela degravava com máquina de escrever os debates na Constituinte. E aí era só você mandar lá dizer, queremos assinar, né? E aí você estava nesse, Milena, estava, né? A gente estava concluindo ali, né? Então foi assim uma riqueza, né? Porque ao final cada um produziu um artigo, foi feita uma coletânea, né? A gente acompanhou toda a Constituinte e a partir dali eu nunca mais, né, larguei da pesquisa. Eu já falei, é isso que eu quero mesmo. Acabei a graduação, entrei direto no mestrado, né? Do mestrado para o doutorado, enfim, porque o coitado hoje eu penso, né? Porque eu fiquei com raiva, mas o coitado do professor não conseguia entender a importância de uma disciplina de direito constitucional, né? Que ele podia ter trabalhado conosco ali naquele momento que uma Constituinte estava sendo feita, né? Então, esse paradigma dogmático, né, na graduação, ele é muito resistente, ainda que a gente fale neopositivismo e tudo mais, mas ainda a gente tem muita resistência de quebrar esse paradigma. Acho que só mais um, né, Letícia?
E aí deixar como provocação para vocês, já que a gente já falou aí da questão da inovação, né, e falávamos ontem que as verbas, né, da CAPES vêm tudo é só para inovação, humanidade, nada, inovação. Então, quem sabe a gente não pensar um pouquinho, né, professores, em fazer um pouquinho essa coisa. Só mais um. Eu tirei, não, botei, ó. Tem tanta coisa, por exemplo, né, já que a gente está falando aqui em direitos fundamentais, tem tantas violações que as tecnologias trazem, né? Então, dá para se trabalhar aí, né, os direitos de personalidade, vazamento de dados, uberização das relações de trabalho, crimes digitais próprios e impróprios, trabalho escravo, danos ambientais, fake news, discriminação pelo algoritmo, né? Então, já que vocês têm essa, né, área de concentração, né, também em direitos fundamentais, né, em constitucionalismo, pensar um pouquinho também se não dá para trazer um pouco aí de pesquisa em inovação para conseguir, né, de pesquisa para a comunidade, mas também, quem sabe, dar uma mordida nas bolsas, né, e no fomento que sai para essas áreas, né, que a gente pode buscar também, né, editais que saem, né, tem saído constantemente para essas áreas, né, de tecnologia, inovação, e que às vezes a gente acha, não, mas isso é só para a área de computação, as engenharias, mas não, de repente a gente consegue fazer aí, né, casar com... E é isso. Obrigada, gente, obrigada, viu? Prezados, muito obrigado pela presença de todos. Nós temos espaço talvez para uma ou duas questões, né? Até para a gente ficar mais uns minutinhos. Tem alguma questão, alguma provocação que vocês queiram fazer? Beleza. Obrigado, de qualquer forma, pela presença de todos. Obrigado pela presença dos alunos da graduação que ficaram até este momento, né? Espero que tenham ficado alguma semente aqui da pesquisa. Vocês viram como foi interessante esse exemplo que a professora Samira trouxe, de analisar todo o processo de construção da Constituição, né? E como a gente pode fazer outras pesquisas também na universidade, também de impacto, né? Que a gente pode aproveitar depois para entender o mundo enquanto o mundo está acontecendo, né? Esses exemplos são bem interessantes para a gente, daqui a pouco, surgir como temas de dissertações de mestrado, mas também dos trabalhos de curso, né? Aproveitando que estamos na presença da coordenadora do trabalho de conclusão. Professora Ivone, quer falar alguma coisa mais? Eu acho legal uma contribuição, até para que os alunos da graduação conheçam os grupos de pesquisa, os professores que estão aqui, que têm alunos da graduação, se comprometem a mandar o link da página do PPGD, onde a gente tem cadastrado os grupos de pesquisa dos professores do PPGD que os alunos podem integrar. Então, esse convite fica a todos que quiserem, desde já do início do curso, a se comprometer junto conosco. E, no fim, a gente acaba não divulgando isso. Então, vou pedir para que se divulgue na página do curso, né? Que a gente vai ter uma abordagem bastante grande. Mas ótimo. Eu, Leonardo, para mandar para os nossos alunos que estão aqui com convite. Muito boa sugestão. E também dizer que nós, professores, né, que estamos tanto na graduação como na pós-graduação, nós orientamos graduação. Então, muitas vezes, uma dificuldade, eu não sinto muito isso, mas, em geral, se sente nas instituições como se fossem dois mundos, assim, né? Graduação é um mundo, pós-graduação é outro mundo, quando não é.
Aqui na FUB a gente não tem muito isso, né? Porque a gente está direto em sala também. Mas, inclusive, primeiro semestre, quando eu entro, que eu falo que eu trabalho com pesquisa, aluno que pergunta, mas se faz pesquisa em direito, se pesquisa o quê? Né? Até porque há essa dificuldade mesmo em se compreender o que é a construção do conhecimento, né? Quer dizer, como é que se constrói conhecimento, né? E um grande desafio hoje para nós é que nós ainda, me parece que nós estamos no estágio celebratório da inteligência artificial, dos meios digitais. Estamos, parece que assim, nossa, né? Mas isso também nos chama atenção, né? Para que estudar isso sob um viés de uma análise, de uma criticidade, enfim, né, que como trabalhar isso com as nossas pesquisas também, né? Eu já orientei alunos, né, de doutorado em que eles trabalham, por exemplo, com pesquisa somente feita por inteligência artificial, né? E aí, é claro, é um trabalho que rende muito, né? E aí seria importante também. Então, nós temos um programa e também um novo mercado de trabalho, né? E é um desafio, inclusive, para a graduação, né? Muitas vezes o aluno entra para a graduação muito sem perspectiva do que vai ser depois, né? Hoje nós estamos assim lidando um pouco com isso, né? Então é comum nós temos, eu tenho colega, né, que largou a magistratura para ser influencer, né? Porque sim, é verdade, porque ele ganha mais, se diverte, vários são influencers, são, né, essas coisas, ganha mais, se diverte mais, não tem aquela coisa da produtividade, do produtivismo, da cobrança, né? E vive muito mais feliz, né, do que isso, né? Ou vai ser coach, sei lá o quê, alguma do que uma formação acadêmica. Então, algum problema está com a gente mesmo. O problema está aqui conosco, né? Então, é algo que a gente tem que conversar sobre isso, e é importante, né, sobretudo esse estreitamento entre a pós-graduação e a graduação, né? Então, a gente agradece bastante, Samira, todos esses pontos, né, que você trouxe para nós. Eu acho que nos ajuda também a ser um momento de reflexão, de análise, né? E dizer assim que o programa é de todos, assim, né? Ele está aberto para isso, e as nossas pesquisas sendo levadas sempre para o Comped, através do Comped, nós socializamos, né? Então, nós encontramos espaços de discussão, nós encontramos muita acolhida. Então, o Comped, né, por essa disponibilidade sempre, agradecer ao Centro de Ciências Jurídicas, né, na pessoa do professor Feliciano, a professora Priscila também no departamento, chefia em geral, né, pelo apoio que sempre nos